Olá, seja bem-vindo. Nessa aula estaremos aprendendo como funciona o nosso CRM para controle de leads, tanto tráfego pago quanto indicação. Primeiro, no início do sistema, você tem que verificar se essa aba CRM está habilitada no seu sistema. Também verificar se a sua funcionária é SDR de leads, a pessoa que vai gerenciar esse sistema, se ela também está ativada nessa função. Nesse caso, você terá que criar um usuário para ela, com controle de acesso, com o nome dela, colocando o nome do usuário e automaticamente em grupos, alterar um grupo específico para que ela tenha acesso somente à tela de CRM de leads. Em aulas anteriores, nós ensinamos como funciona esse controle. Aqui no CRM, a primeira opção é a dashboard, mas nós vamos iniciar aqui no processo de origens de contato. O sistema já vem predefinido alguns contatos específicos aqui, algumas formas que os contatos entram através das mídias com você. Por exemplo, clientes que ligam através de telefone, utilizam o site, passagem local. Aqui você tem opções de desativar para que não apareça mais esse tipo de operação. Talvez você não opere com esse tipo de divulgação. Por exemplo, não trabalho com panfleto, eu coloquei como inativo. Se você trabalha com panfleto, você coloca como ativo e ele vai aparecer na sua listagem. Agora tem a opção também para dizer se é tráfego pago ou se não é tráfego pago. Por exemplo, se você faz tráfego de pago para o Google Ads, você pode colocar aqui no Google Ads, que é tráfego pago, para o sistema reconhecer o investimento que você está tendo nas mídias sociais, tá? Tanto isso para o Google quanto para o Meta e Instagram. Nesse caso dessa empresa, nós estamos colocando tráfego pago Facebook Ads e também Instagram Ads. Estamos realizando esses investimentos aqui, tá? Então aqui você pode cadastrar num novo origem de contato ou simplesmente editar alguma que está já cadastrada. A segunda aba que nós iremos configurar é a etapa do funil. A etapa do funil ela é toda personalizada conforme você quiser criar a sua estrutura. Na nossa empresa nós temos essa estrutura. Primeiro realizamos ligação para o cliente, podemos fazer aqui a edição, a ordem ela é a primeira, tempo de espera aqui é para quando você quer que envie mensagem automática, mas nesse momento você não leva em consideração porque ele envia mensagem única por e-mail. A cor dessa primeiro status, no caso a nossa cor é verde. A tag, no caso, se a tag é avaliação, comparecimento, fechamento. Isso aqui é somente para o estágio de avaliação, comparecimento e fechamento. Eu vou abrir para vocês verem, mas nesse caso, como é apenas um passo simples, não tem tag. Status, se está ativo ou inativo, e se ele está oculto ou não oculto. E depois, lá na frente, eu explico para vocês como funciona. Esse esqueleto aqui, você vai montar conforme a demanda, tá? Então, primeiro caso, ligação de cliente. Segundo, nós temos mensagem de áudio. Terceiro, mensagem de vídeo. E quarto, mensagem de texto. Depois disso, o cliente vem para avaliação. Se ele veio para avaliação, a gente coloca para comparecimento. E se ele não veio para avaliação, colocamos faltou a avaliação. E assim, se ele veio para o comparecimento e ele fechou, eu trago ele para o fechado. Clientes que passaram pelos 4 estágios ou que estão aqui no comparecimento e não fecharam, eu jogo para o follow-up. Se tem algum contato aí que você não consegue ter sucesso, você pode jogar para uma abinha que eu criei específica para descartar. Então essa aba que eu tenho aqui, você vai ver que aqui está como oculta, tá? Então mesmo que ela esteja oculta, ela não vai aparecer no painel. E cada uma delas, aqui você tem uma cor específica. Agora, abrindo aqui a parte de comparecimento, ó, eu defini que comparecimento está na tag comparecimento. Eu defini que a tag fechado está no estágio na tag fechamento. E também a avaliação, né, no caso, o nome que você quiser colocar, eu coloquei avaliação. Tá? É para mostrar que o paciente ele veio ou o cliente marcou uma reunião com você e você depende do segmento da empresa. Já que em leads, por exemplo, se um paciente ele entra em contato com você, mandou mensagem pelo WhatsApp ou via até clínica, você aperta aqui o botãozinho novo lead
Coloca o nome dele. Origem do contato. Da onde esse contato veio? Vamos colocar que esse contato, por exemplo, ele veio aqui do Facebook. O valor, no caso, se tiver algum procedimento fechado, nesse caso está em aberto. Vamos lá então. Vamos voltar para essa parte aqui. Então, nessa estrutura, conforme você criou em etapas do funil, o sistema cria essas linhas aqui, conforme as cores que você colocou. Se você quiser editar a cor diretamente aqui, você pode fazer e também alterar aqui o nome dessa etapa. Lembre-se que a etapa tem que seguir conforme aqui a ordem. 1, 2, 3, conforme está aqui. Etapa 1, 2, 3, 4, 5, na sequência, sempre respeitando essa sequência, tá? E quando você cria essa estrutura, automaticamente com a sequência ele consegue criar para você essa sequência. Vamos dar um exemplo aqui. Se um cliente entrou em contato com você pelo WhatsApp, mandou mensagem, vamos colocar aqui o exemplo dele que seja Armando Filho. O telefone dele, vou colocar o telefone aqui do escritório. Se você tem o e-mail dele, você pode colocar o contato dele aqui. Da onde esse contato ele veio, qual que foi a origem. Então todos que estão lá ativos irão aparecer aqui. Nesse caso, eu vou colocar aqui que ele veio direto do Facebook Ads. O valor, eu não tenho nenhum valor fechado ainda para o tratamento, porque esse paciente apenas entrou em contato, eu não sei o que ele precisa. E a data de cadastro é data de hoje, status ele está ativo, e aqui as observações. Então, nesse momento, eu somente vou cadastrar aqui o contato. Responsável, a pessoa que é o SDR responsável. Nesse caso, eu vou colocar aqui, por exemplo, Fernando Portugal e vou salvar esse contato Armando Filho, ok? Quando eu salvo o contato Armando Filho, agora, como o meu funil é para mim ligar para esse cliente, eu vou ligar para o cliente e vou verificar o que ele realmente precisa. Vamos dar um exemplo que eu liguei para ele, ele está com uma dor específica, tá? Ligamos para o paciente, tá? Vou colocar outro exemplo. Porém, não atendeu nossa ligação. Eu posso colocar aqui essa observação, tá? Ou eu posso colocar direto aqui nas atividades, tá? Então, data 13/10, não mexo aqui. Cliente não retornou para a gente, porque a gente ligou para ele, ele não atendeu, tá? Vamos colocar aqui dessa maneira, tá? Ligamos 3 vezes para o cliente e ele não nos atendeu. Então, eu simplesmente salvo, eu fiz essa ligação para ele, não vou colocar essa observação aqui por enquanto, porque eu não consigo contato com o cliente, tá? E vou colocar aqui a próxima etapa, mensagem de áudio e salvar. Você vai ver que ele já pulou de linha, ele saiu de uma aba e foi para outra aba. Agora a gente vai enviar uma mensagem de áudio para esse cliente e assim, se ele responder, a gente vai dar andamento para a avaliação. Se ele não responder, eu continuo no meu funil. Terceiro, vídeo. Quarto, mensagem de texto. Se ele não atendeu, eu jogo ele para o follow-up, tá? Então vamos dar um exemplo agora que esse Armando Filho, ele atendeu a nossa mensagem de áudio, tá? E ele falou com a gente já ligou para ele, tá? Então eu vou colocar aqui adicionar atividade. Vou colocar que o cliente ele retornou para a gente, ele retornou nossa mensagem, tá? Vou colocar aqui, cliente atendeu a mensagem de áudio e ligamos para ele, ok? Então aqui eu salvo essa especificação. Então você vai ver que aqui do lado ele está criando todo o roteiro do que aconteceu. Então nesse caso aqui eu vou colocar paciente está com dor no dente canino. Exemplo, tá? Canino. Paciente está com dor no dente canino. Então esse paciente aqui, ele apenas me relatou a dor, tá? E eu salvei aqui os dados. Só que é o seguinte, você vai reparar que ele ficou aqui com um foguinho, tá?
porque ele me retornou. E aqui essas bolinhas são as etapas que ele passou. A primeira etapa, a gente passou pela etapa ligação do cliente e passou pela segunda etapa, mensagem de áudio. Mas aqui você vai fazer o processo conforme você definir. Você pode jogar ele direto para avaliação, mas vamos dar um exemplo aqui que esse paciente aqui, ele relatou a dor para a gente, certo? Só que ele ainda não marcou a avaliação. Então, eu vou jogar ele novamente para esse estágio aqui, para me ligar novamente para ele, ok? Você vê que eu simplesmente joguei ele daqui para cá, sem precisar entrar dentro do próprio lançamento. E a data voltou aqui para a data principal. Vou clicar nesse paciente novamente, vou ligar para ele e vou passar para a etapa de avaliação. Então, vou adicionar nova atividade. Paciente marcou a avaliação. Ok? Paciente retornou. E aí eu coloco a data do próximo contato. Aqui eu coloco a data da avaliação. Vamos colocar então, por exemplo, que seja dia 15/10/2025. Então, status ativo. E aí o cliente está nesse estágio de ligação do cliente. Eu vou salvar. E agora aqui eu passo para o funil avaliação. Você vai ver que aqui na parte de avaliação para o finalzinho, já apareceu aqui a data 15/10, ou seja, tudo que consta em vermelho são datas que expiraram, que a pessoa do SDR, a pessoa que faz esse agendamento, ela tem que ligar para todos esses pacientes para tentar reagendar aqui a avaliação. Tá? Os que estão em comparecimento, verificar se eles não fecharam, por que eles não fecharam. O Armando, por exemplo, vamos dar exemplo que ele chegou aqui no dia 15/10, ele não veio para avaliação. Automaticamente eu simplesmente jogo ele para faltou a avaliação. Sempre no início aqui, tá? Coloquei, faltou a avaliação. Se você observar, você vai ver que as bolinhas estão correspondentes às etapas que ele passou, tá? Inclusive a etapa da avaliação. Eu coloquei aqui comparecimento, ele marcou comparecimento, tá? Então eu posso entrar aqui dentro, olha, ele marcou aqui comparecimento, simplesmente eu apago esse estágio aqui e a bolinha vai sair. Eu posso apagar os estágios. Agora o paciente faltou a avaliação, aí você pode novamente fazer um novo processo. Adicionar atividade, paciente ficou doente no dia e remarcamos a avaliação. Vamos colocar, por exemplo, que ele marcou para o dia 18/10. Só que eu tenho que só fazer o seguinte, eu tenho que editar ele aqui, faltou a avaliação, ok? E aí eu vou jogar ele novamente para a avaliação. Joguei ele novamente para a avaliação. Então ele retornou para a avaliação. Chegou o dia 18/10, o paciente ele veio para a avaliação, o avaliador passou o orçamento para ele, então automaticamente eu clico novamente nele, vou colocar uma nova atividade, orçamento realizado. Aqui fica a seu critério colocar as observações para acompanhar, tá? Próximo contato é o contato que eu vou retornar para ele. Se ele não fechou ainda, por exemplo, ele veio na clínica, ele não fechou ainda. Então, eu vou colocar para mim ligar para ele dia 20/10. Se ele fechou, automaticamente eu jogo para ele fechado direto, tá? Mas nesse caso eu não vou colocar como fechado. Vou colocar ele aqui que na avaliação, ele veio, compareceu. E vou colocar aqui que ele vai para o estágio de comparecimento. E aí eu tenho o valor, por exemplo, de R$8.000 aqui, que é o valor que ele vai fechar essa dor do canino dele aí, tá? Então, automaticamente eu vou salvar e você vai ver que ele vai para comparecimento. Quando chegar lá no dia 18/10, isso aqui vai ficar vermelho, a pessoa vai ter que ligar para ele e perguntar para ele se ele vai fechar ou não. Se ele fechar, ele vir com o contrato fechado, pagar a entrada e você realmente ele iniciar o tratamento, automaticamente você vai vir adicionar a atividade, contrato será gerado, certo? No estágio de comparecimento, e aí eu jogo ele para fechado. Vamos atualizar aqui.
Armando Filho, está fechado. Aqui está o valor de R$8.000, certo? Automaticamente, conforme você vai colocando os leads aqui, você vai reparar que aqui embaixo tem uma data. Essas datas aqui são as datas que você realizou o cadastro dentro do sistema. Ou seja, enquanto o lead ele não fecha com você a avaliação, automaticamente você vai ter que fazer todo o processo novamente com ele. Por exemplo, José Miguel, ele não fez processo, quando inicia a semana, eu jogo ele novamente aqui para o estágio das etapas e faço todo o processo, conforme aí o funil que você criou na sua gestão de leads, tá? Então, nesse caso aqui, ele fechou. Então, tem cadastros aqui anteriores, cadastro 17 do 9, 15 do 9, 15 do 9, 16 do 9. Então, são datas meses anteriores, tá? Se eu quero ver os leads que são só desse mês, eu tenho aqui alguns filtros que eu consigo aplicar. Mês de setembro, mês de outubro. Eu consigo colocar aqui por data de cadastro todos que vieram em outubro, tanto que vai estar aqui o Armando Filho. Eu consigo filtrar aqueles que são tráfego pago, os que são indicação ou todos. E se eu não quiser usar nenhum tipo de data e quero ver tudo que está cadastrado, eu consigo aqui limpar. Inclusive, consigo exportar para o Excel. Lembra que eu falei para vocês em relação ao descarte do lead? Aquele lead que você não quer mais entrar em contato com ele porque ele apenas enviou mensagem e apenas ocupou o tempo de vocês ligarem para ele? Você vem aqui mostrar etapas ocultas e você simplesmente pode pegar e jogar esse lead para descarte. Tá? Você vem aqui, jogou para descarte. E depois ocultar etapas ocultas. Ou seja, ele não aparece mais aqui para você, mas vai estar em etapas ocultas. Tá? Esse caso aqui eu vou voltar. Vou botar ele aqui e vou só eliminar essa etapa que eu fiz aqui. Se esse lead aqui não tivesse fechado, deixa eu voltar aqui para a tela inicial, mês de outubro. Vou colocar todos. Estou aqui com o Armando Filho, então olha só as bolinhas que ele passou. Passou por todos os estágios e aí ele acabou fechando. Agora, se o paciente ele não fechou, você vai colocar faltou avaliação e vai seguir as etapas conforme você achar melhor, tá? Você que define esse fluxo aqui, tá? Se você quiser enviar mensagem pelo WhatsApp para essa pessoa, é só simplesmente clicar no telefone, ó. Você consegue entrar para o WhatsApp direto com a pessoa. E se você quiser excluir, simplesmente aperta o botãozinho aqui de excluir, tá? Então, quando um lead geralmente manda mensagem e não responde e fica enrolando, você pode jogar ele para descarte ou simplesmente excluir. Mas eu prefiro colocar em descarte porque daqui a pouco você quer fazer uma campanha, alguma coisa e quer trazer ele novamente, você pode trazer ele novamente para o follow-up, para o funil, para fazer todo o processo novamente. Então, essa tela aqui você consegue movimentar conforme a etapa do seu funil. Inclusive, você consegue fazer essa exportação de dados direto para o Excel, que ele vai trazer todas as informações para você, tá? Então, vai ter um relatório de Excel que você consegue fazer o acompanhamento, tá? Ele traz um resumo total para você. Com todos esses dados aqui alimentados, você tem a tela Dashboard, a CRM Dashboard. Aqui você tem o que? Você tem aqui o custo que você teve com a campanha, o valor que você investiu. O que eu sugiro sempre é entrar no Meta, verificar o valor que você pagou dentro do mês, tá? Em relação ao tráfego pago, tanto o Google como o Meta, colocar o total, conforme você vai depositando, você vai colocando o valor, vai atualizando. Coloquei R$1.500, agora coloquei mais 1.500, vai colocando. Ah, coloquei 5.000, então você só vai atualizando o valor aqui. E também você pode colocar uma projeção do que você queira realizar o faturamento, tá? Então, por exemplo, depois que você coloca o valor aqui, é só apertar o botãozinho aplicar. Então ele vai aplicar dentro do mês 10 mesmo, tá? Se fosse um mês diferente, era só colocar exibir e colocar o mês aqui que ele iria mudar. Mas aqui nós estamos falando do mês 10. E o lucro desejado, eu investi 3.000, quero ter um lucro de 10.000. Ah, quero ter um lucro de 15.000 reais. Automaticamente ele vai alimentar essa base aqui, método de faturamento para esse lead, certo?
Vamos aqui voltar à tela inicial novamente, tirar esse filtro. Conforme eu vou alimentando as informações, ele vai criando um gráfico para mim das origens de contato, tráfego versus indicação, para mim verificar o que está fluindo mais na minha empresa, se indicação ou tráfego pago. A meta de faturamento, se pela meta do meu tráfego pago ou pela indicação, se eu estou alcançando o êxito que eu quero, ou seja, o lucro desejado é uma coisa em relação ao tráfego pago do que o teu lucro gerencial realmente que tem, né? O sistema ele tem uma parte no sistema que você consegue vir aqui fazer uma meta, tá? Você pode fazer uma meta geral, tá? Uma meta geral. Aqui nós temos uma meta, só que essa meta aqui é específica, global. Aqui é uma meta para o seu CRM de leads, tá? Então, automaticamente passou o mouse aqui em cima, ele vai colocando para você a quantidade de pessoas que chegaram aí através do teu funil, conforme as cores. Aqui nós temos, por exemplo, em outubro, 18 leads que nos procuraram. Desses 18, 16 responderam nossas mensagens, que a gente coloca lá sim, respondeu. Desses 16, 10 marcaram a avaliação. E desses 10 que marcaram a avaliação, apenas 5 compareceram e 5 fecharam com a gente o serviço, tá? Total de procedimento fechado no mês de outubro foi 11.949,28. Isso aqui, claro, que é um dado fictício. O custo meu que eu tive por lead, que é o valor do custo dos leads que eu tive. O custo por fechamento, tá? Então, pego o total da campanha, divide pelo total fechado. E o meu ticket médio, tá? O meu ROI, o retorno do investimento operacional, foi 298,30%. E total dos leads calculado, tá? Então, você coloca o teu lucro desejado e você consegue fazer aqui o custo da campanha. E automaticamente, nessa informação aqui em exibir filtros, você consegue puxar, tá? Se é tráfego pago, tá? Se não é tráfego pago, você consegue fazer a busca desses dados aqui embaixo, tá? Os dados aqui embaixo, ele muda, tá? Então, se é tráfego pago, ele puxa quantos são tráfego pago, quantos que não é tráfego pago, todos. Eu consigo aqui puxar data de fechamento, total fechado, ou por cadastro de leads. Então, eu entendo que se no mês de outubro eu fiz um investimento X no Meta, eu automaticamente quero que os pacientes fechem naquele mês. Mas pode acontecer que pacientes que vieram de outubro vão fechar somente em novembro. Então, automaticamente, quando esse paciente fechar lá em novembro, a métrica aqui de outubro vai mudar conforme a data de cadastro, tá? Então, é uma questão de gestão. Mas você pode acompanhar pela data de cadastro ou pela data de fechamento, tá? Então, você consegue fazer o filtro aqui entre os meses. Uma outra tela que nós temos aqui, só deixa eu apagar esse lançamento que eu fiz aqui. Vou apagar, excluir. Uma outra tela que nós temos aqui é o relatório. Relatório de leads. Eu consigo colocar, por exemplo, um relatório de setembro até aqui outubro, por exemplo. Eu posso filtrar quem é o responsável. Eu posso colocar qual é a etapa que está e qual é o status e também se tem retorno ou não. Eu posso buscar essas informações. Aqui, por exemplo, tive nesse período 36 leads, total de previsão de venda era orçamento 33 mil, 34 retornaram e 2 nem enviaram mensagem. Tá? Total dos estágios que eles estão, tem 9 no follow-up, 9 fechados, 6 de avaliação. Ele traz para você os resumos. Leads por responsável, quem são responsáveis, faz um filtro. E aqui as origens de contato, leads por origem, tá? E aqui ele traz todo o resumo para você de todas as pessoas que enviaram mensagem, né, e-mail, telefone, para você talvez exportar esses dados aqui, tá? Você consegue exportar em Excel, para você enviar para a sua agência de marketing para poder fazer uma campanha específica no Meta com esses dados aí que você tem, tá? Então você consegue exportar também em PDF, tá? Para poder acompanhar. Um dado interessante que eu tenho aqui, eu tenho 33 mil reais de expectativa de orçamento. Só que nesse caso hipotético, eu fechei apenas 5 mil reais. Ou seja, eu tenho uma fatia de 28 mil reais aqui de orçamentos que passaram pela clínica
e eu não fechei esse 28 mil reais. Os clientes não fecharam comigo. Então aqui tem um dado que eu posso utilizar para mim buscar esse orçamento, talvez aplicar algum desconto para conseguir captar esse cliente. Então esse aqui é o sistema de leads, ele é todo manual, não tem nenhuma integração com Meta, nenhuma integração com Google, mas futuramente nós pretendemos realizar essa integração, tá? Então você mesmo desenha aqui o seu funil, a sua organização aí dos leads. E se ficar com alguma dúvida, nós ficamos aí à sua disposição para poder ajudar em relação ao sistema.